ouvintes da Rádio Irapuru. Estamos aqui com o Giro Esportivo e hoje, como eu falei ontem no programa, a gente vai ter uma conversa com a presidente da Liga de Futebol Amador de Limoeiro do Norte. Liga, para quem os ouvintes amigos que não conhecem, é a instituição que cuida do futebol amador. Toda cidade tem liga de futebol. A nossa Limoeiro é uma instituição bem antiga e há 3 anos vem sendo administrada pela primeira mulher a administrar a Liga de Futebol de Limoeiro, Alice Moura, natural de Limoeiro do Norte, árbitra de futebol da Federação Cearense de Futsal e trabalhou também no futebol amador como árbitra, e a gente vai ter uma conversa agora com a Alice. Alice, nos fale... satisfação estar aqui com vocês falando sobre essa instituição. Eu sempre gosto de enfatizar que é uma instituição de nome no Ceará, né? Nós somos realmente a Liga Desportiva de Limoeiro do Norte, que no dia 2 de julho agora estará fazendo 79 anos. Ela é visada, né? Nós somos espelhos para outras cidades. Digo, né, que nesses 3 anos e meio que estou à frente da instituição, que sempre frequento a federação, a qual sou chamada lá, que é a qual nós somos filiadas, e a gente, né, as outras instituições, elas vêm realmente, né, buscando, né, tentando, eu vou usar a palavra, limitar a gente, né, porque já não tem mais essa palavra, que é bonito, né? Então, assim, é um prazer enorme, realmente, né, fazer desse shopping de 79 anos da Liga Desportiva. E o Paulinho me fez a pergunta em relação às conquistas, né, nesses 3 anos e meio que eu estou aqui à frente. Um dia eu até conversando com uma pessoa, eu disse que me orgulhava realmente dessas conquistas. E estrutural, né, foi uma delas, né, aqui onde um ambiente nós estamos, que é o auditório, né, que tivemos a pintura, a mudança de teto, a conquista da central de ar, né? São coisas que a gente tem realmente que se orgulhar disso. Pintura, né? Nova. Pintura nova, né? Então, frente da instituição, né? Muita coisa. Tivemos conquista estrutural. Alice, outra conquista importante para o futebol limeirense, para a Liga em si, foi a reforma do Estatuto, que estava há vários anos parada, que foi formada várias comissões, e esse Estatuto nunca saía do papel. E esse ano de 2026 chegou à conclusão do Estatuto, uma nova reforma de acordo com as leis, diretrizes que rege a questão de Estatuto, de associação, e o Estatuto está regularizado. É isso, Paulinho. Outra conquista, né, que nós tivemos aqui na Liga Desportiva foi essa reformulação, né, desse estatuto que fazia bastante tempo, acho que desde 2005, 2006, que o estatuto não era reformulado. Então foi uma conquista, eu até brinco realmente, porque não é nada fácil, né, tivemos reuniões aqui com a comissão e logo em seguida para fazer... lá no cartório, todos os trâmites legais, eu andei bastante, porque ia e voltava, e não é fácil isso, né, e autentica isso, e volta, e está errado um nome, aquilo, mas graças a Deus, né, deu certo essa mudança desse estatuto, estamos já com o estatuto novo, né, tudo certinho, as equipes, as divisões, o número de equipes em cada, né, então, porque nós estávamos um pouco fora do script realmente do estatuto antigo para o que estava acontecendo na realidade do futebol limoeirense. Então tivemos essa mudança. Alice, a Liga de Limoeiro tem várias equipes, se eu não me engano, 32? Sim. 32 equipes filiadas, divididas em 2 divisões. Um problema grave que a gente vê no futebol limoeirense, eu acho que no modo geral, é a questão da arbitragem. Fala um pouco sobre a situação da arbitragem da Liga de Limoeiro do futebol amador, porque é a pior situação hoje do futebol limoeirense que a gente vê de reclamação, de chateação, é a arbitragem. Paulinho, eu puxar a sardinha para minha lata, né, sou árbitra, e falando também em relação porque sou mulher, né, feminina nesse meio, eu assim, só mudando aqui um pouquinho no início, né, que eu fui candidata, eu também enfrentei muitas preconceito em relação a isso, né, pela história da Liga e uma primeira mulher presidente. Então, foi um pouco difícil. Na arbitragem também nunca foi fácil para a gente, não é fácil,
não só por ser mulher, né, mas para quem apita, realmente, para quem é, né, e hoje a dificuldade que nós temos, ela é imensa. Hoje nós não temos um quadro suficiente para estar suprindo, né, o número de jogos que nós temos, as rodadas, a gente às vezes tem que socorrer a outros, sempre fizeram, né, parte, as cidades vizinhas, que tem árbitros, sempre fizeram parte do Campeonato Limoeirense. Nós somos um campeonato muito grande, né, de muito nome, então a arbitragem sempre foi muito visada em relação a isso, mas nós temos de muita dificuldade. Lembrando agora, eu lembro quando eu entrei aqui na instituição por volta de 2006, 2005, 2006, nós tínhamos um quadro muito bom, né, o aqui Fritz, na época o Nélio, o Álvaro Rosenberg, né, então nós tínhamos realmente o Luciano Silva, o Giannino de Ângeles, nós tínhamos realmente ali pessoas, né, não que hoje nós não temos pessoas capacitadas, mas naquela época nós tínhamos um quadro muito bom, e eu entrei ali, meu irmão Giliard de Moura, entramos ali, né, pelas beiradinhas e conseguimos hoje estar, né, no meio da arbitragem. Então, assim, é um ponto mesmo realmente muito difícil, não só para a gente aqui, você imagina, estou aí acompanhando a Copa do Mundo, né, eu até digo, é fácil, você está ali no meio ali, você é acompanhado por eles, câmeras, né, você é auxiliado com muita coisa e ainda acontece erros. E a gente aqui, vou dizer, nesse fim de mundo, né, acontecem alguns erros e a gente é quase que crucificado em relação a isso. Pois é, eu falo muito que a dificuldade da arbitragem entra ano, sai ano, renova o dirigente, renova o jogador, mas não renova um quadro de arbitragem. Mas isso é questão de que um dia possa ser que mude. Alice, uma coisa importante que a gente viu na Liga de Limoeiro, no segundo ano que você entrou, se eu não me engano, ou foi logo no primeiro, foi a questão da premiação em dinheiro na Série A e até na Série B também. Isso não acontecia, isso foi histórico, né? Dificilmente a gente via. Eu lembro de 2006, quando o Sapé, que eu faço parte, foi campeão, teve uma pequena premiação, e daí para cá eu não lembro mais. E você conseguiu esse feito de fazer com que o Campeonato Limoeirense, a Série A, tivesse premiação. Isso, Paulinho, foi um feito realmente, como eu falei aqui nas minhas palavras, né, anteriores. O Campeonato Limoeirense, ele é visado, ele é um campeonato muito, mas muito procurado mesmo, né? O nível é alto. Atletas de todo o Ceará. Ontem mesmo eu escrevi em atletas aqui que acabaram de jogar lá no Sul, né? E jogaram o Campeonato Cearense aqui. Então, assim, é um campeonato de alto nível, né? E eu sempre tive isso comigo, que um campeonato dessa magnitude não ter um valor em premiação. As equipes tantos que se esforçam, né, que estão ali lutando, porque nós temos aqui, né, o pagamento de um alvará, taxa irrisória, mas é difícil, hoje não é fácil, né, uma equipe, ou sei lá, vou usar até mesmo o Sapé ali, né, que o Paulinho está aqui, não é fácil, às vezes um dirigente tem que, né, ir sair lutar, fazer lá uma rifa, algo para colocar a sua equipe em campo, e eu sempre tive comigo que era interessante uma premiação financeira, né. Infelizmente foi até os clubes, né, foi quem arcaram com isso, né, cada clube deu lá uma contribuição, um valor X, e no final daquele valor, a Liga também destinou uma determinada porcentagem do que foi arrecadado durante o ano, dividimos ali e colocamos lá para que essas equipes tivessem realmente uma premiação financeira, e eu fiquei muito grata, né, eu conversando até com o Paulinho anteriormente, eu nem sabia que tinha sido em 2006, na época que eles foram campeão, que foi uma única vez onde teve uma premiação financeira. Alice, para a gente finalizar o nosso bate-papo, eu agradeço a disponibilidade de você participar do nosso bate-papo esportivo no programa do Jornal da Uirapuru, com Juscelino Castro. Só uma pergunta para encerrar, Alice encerra o mandato agora em dezembro, né? A eleição acontece em dezembro. Alice tem alguém para indicar, tem uma pessoa que vai ter a indicação da presidente para a próxima eleição? Eu não aguento mais responder essa pergunta, Paulinho, mas enfim, tenho que respondê-la. Assim, eu tenho, né? Só que ainda teremos conversas, né? Sei lá, ainda tem muitos bastidores, muita água embaixo da ponte para rolar, só faltam 6 meses. É uma novidade, né, do nosso estatuto, que assim que houver a eleição, o candidato ele já vai assumir, né? Então a eleição ela será
voto aberto, né? Voto aberto, certo? Então, assim que no dia da eleição eu já entrego a Liga Desportiva ao futuro, né, presidente da instituição. Isso é interessante. E assim, eu tenho realmente, mas a gente ainda tem muita coisa a conversar, né? Tem muito bate-papo ainda pela frente.